e cuja soberania nacional e popular tem sido duplamente violada pelo inominado genocida, seja pela submissão ao governo estadunidense e entrega de nossas riquezas, seja pelo golpe continuado, iniciado em 2016, que afastou então a presidenta democraticamente eleita. Nós, que seguimos defendendo o impeachment de Bolsonaro e a eleição de um governo democrático e popular, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, estamos realizando, neste ano do bicentenário da independência, o ciclo de debates, O Brasil que Queremos. O ciclo teve início no dia 25 de outubro, com as exposições de Márcio Pocha e de Esther Bemergui, tendo como tema a macroeconomia deste Brasil que queremos. O ciclo teve continuidade no dia 10 de novembro, tratando das transformações na política, no Estado, e o papel de uma Assembleia Nacional Constituinte, tendo como expositores Maria Carlotto e José Genuíno. Continuamos no dia 9 de dezembro, debatendo o Brasil, os Estados Unidos e a China, com Melissa Cambuí e Sebastião Velasco. Nesses três casos, as exposições iniciais comentadas por Rui Falcão e Jandira Errara. Hoje, dia 14 de fevereiro, nosso tema é o futuro do trabalho no Brasil e a revogação da Contra-Reforma Trabalhista, com exposições iniciais de Marilane Teixeira, do CESIT, Instituto de Economia Unicamp, e de Sérgio, presidente da CUT Nacional. Em seguida, temos os comentários de Jandira Errara, da CUT Nacional e pré-candidata a deputada estadual, e de Rui Falcão, deputado federal e pré-candidato à reeleição. A atividade será aqui nessa sala Zoom, que está aberta para companheiros e companheiras que atenderam o nosso convite, e também será transmitido pelas redes sociais. Nas próximas edições do ciclo, debateremos, entre outros temas, o papel das cidades, como reindustrializar o país e de que indústria necessitamos, forças armadas, polícia, segurança e democracia, a questão energética, o sistema judiciário, o sistema único de saúde, a educação pública, a reforma agrária e agronegócio, nosso programa e o socialismo. A ideia é que o período da campanha eleitoral seja também um período de debate programático, debate estratégico, debate sobre as questões de fundo. Essa atividade, como sabem, é organizada por um conjunto de militantes, em particular Breno Altman, Guida Calisto, Jandira Errara, José Genuíno, Maria Carlotto, Rita Camacho, Rui Falcão e eu, Walter Pomar. A metodologia é muito simples, nós ouviremos Marilane Teixeira por cerca de 20 minutos, o nosso companheiro Sérgio Nobre por mais 20 minutos, o companheiro Rui Falcão e a companheira Jandira Errara, em seguida com os comentários, por volta também de 20 minutos. Desta vez, estamos realizando a atividade no período da noite, o nosso tempo é menor e, portanto, não está previsto debate com os que estão aqui na sala Zoom, mas a gente sugere que as pessoas coloquem suas questões no chat, indicando o seu correio eletrônico ou o seu celular, de maneira que a gente possa, posteriormente, continuar a conversa. Então, sem mais, agradecendo a presença de todos e todas aqui na sala Zoom e também de quem está nos acompanhando pelas redes sociais, eu passo a palavra à professora Marilane Teixeira, já agradecendo a presença dela. Ok, certo. Obrigada, Walter. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos que nos acompanham, os que estão presentes na sala. Começar agradecendo a Jandira pelo convite, participar dessa atividade, cumprimentar vocês pela iniciativa do Brasil que Queremos e pelo debate de hoje, tema da reforma trabalhista, cumprimentar o Sérgio Nobre, é uma honra e um prazer dividir essa mesa com ele, e cumprimentar também o Rui Falcão e a Jandira. Conhece muito a dinâmica, né, das relações de trabalho, de sindicalismo, então eu vou ousar, inclusive, entrar em alguns aspectos que envolvem o tema
desta atividade, dessa live, que é o tema da reforma trabalhista, ou da deforma trabalhista, ou contra a reforma trabalhista, evidentemente problematizando alguns aspectos que a gente, inclusive, já vem chamando a atenção ao longo desses últimos anos e de uma produção bem extensa que se tem feito lá no CESIT, né, no Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho do Instituto de Economia, em relação aos temas do trabalho. Primeiro, eu queria começar, Walter, é você que está coordenando, né? Então, quando estiver, assim, para terminar, uns 5 minutos, tu pode me chamar a atenção, tá ok? Tá certo. O primeiro aspecto que aqui nos interessa também discutir, aprofundar, é o tema da centralidade do trabalho. Me parece que discutir a reforma trabalhista, discutir a revogação da reforma trabalhista, enfim, quais são as questões que nos interessam aprofundar nesse tema, ele é fundamental e eu vou tratar disso no segundo momento. No primeiro momento, eu quero chamar a atenção para que um desafio que nós temos hoje, né, precisamos enfrentar, é o tema da centralidade do trabalho. Nós estamos num patamar, do ponto de vista, por exemplo, das taxas de desemprego, que muito elevado. Nós nunca estivemos num patamar tão elevado. E o processo de recuperação da atividade econômica, de forma muito lenta, né, desde 2017, ela não foi capaz de gerar empregos suficientes e a taxa de desemprego só tem se elevado e a pandemia acentuou ainda mais isso, todos nós sabemos. Da mesma forma, em relação ao crescimento da informalidade do trabalho por conta própria, na verdade, que é um grande subproduto da reforma trabalhista de 2017, isso a gente também tem insistido bastante. Todas as teses liberais que apontavam, né, para a reforma trabalhista como uma estratégia que ajudaria a recolocar o país nos rumos do crescimento, a retomada do emprego formal, inclusive aproximando o formal do informal e reduzindo a informalidade, melhorando os níveis de produtividade, de competitividade, atraindo capital externo, enfim, investimentos. Bom, todas as teses foram derrubadas, nada disso ocorreu. Muito pelo contrário, a busca da segurança jurídica, né, que era defendida pelos idealizadores da reforma como uma maneira de gerar empregos e de empregos com maior qualidade, mais protegidos, não ocorreu. Pelo contrário, ampliou, então, a informalidade e o trabalho por conta própria por meio das formas de contratação que foram inseridas pela reforma trabalhista. Ou seja, nós estamos num contexto em que não é uma recuperação da atividade econômica em um patamar de 2%, 3%, que vai ser capaz de gerar empregos suficientes para que a gente possa retomar um contexto, como um contexto dos anos 2000, de quase pleno emprego. Eu digo quase pleno emprego porque, inclusive, contesto um pouco os conceitos de pleno emprego. Os conceitos de pleno emprego pressupõem que todo mundo que esteja procurando trabalho por motivos de transição. Praticamente não existiria o desemprego involuntário. E a gente sabe muito bem que o Brasil, historicamente, sempre teve um excedente estrutural de força de trabalho. Não só que se integra de forma precária nos empregos piores, de má qualidade, mas também que está fora da força de trabalho. Antes da pandemia, nós estávamos com 65 milhões de pessoas fora da força de trabalho, em idade ativa, e 43 milhões eram mulheres. Na pandemia, no ano 2000, isso se elevou para 75 milhões, ou seja, nós ficamos com quase mais de 10 milhões de pessoas saíram da força de trabalho em 2020, uma boa parte, inclusive, não retornou à força de trabalho,
E uma boa parte está fora da força de trabalho porque perdeu a perspectiva de se recolocar novamente no mercado de trabalho por desalento, enfim, porque não tem, inclusive, condições de buscar um trabalho. Então, pensar um outro projeto de sociedade, com uma outra perspectiva de crescimento, pressupõe olhar para os quase 13 milhões de desempregados, olhar para os 25 milhões que estão no trabalho por conta própria, 70% não contribuem para a Previdência, olhar para os 11 milhões que estão na informalidade, mas que têm relações de trabalho de assalariamento, olhar para os quase 13 milhões no serviço público que tem relações de assalariamento, mas não tem registro, não tem direito, não tem proteção, e olhar também para uma parcela que está fora da força de trabalho, mas que se as condições forem, se as condições melhorarem, mudar o patamar de oferta de emprego, de retomada do crescimento econômico, certamente voltariam, e significa que nós teríamos aí um número de pessoas que estariam aptas a voltar para o mercado de trabalho, provavelmente mais de 50 milhões. Então, não são apenas os 13 milhões de desempregados. Então, isso nos coloca um desafio em relação a que projeto de país, que projeto de sociedade que é capaz de incorporar esse conjunto de pessoas que estão disponíveis e dispostas a voltar para o mercado de trabalho. E aí vem toda uma discussão em relação ao papel do Estado, e é um debate que a gente tem feito tentando, de certa forma, influir no debate mais geral de um Estado como o empregador de primeira instância. Ou seja, não é o Estado empregando em situações emergenciais e criando empregos emergenciais. Não, é o Estado como empregador, como uma forma de reduzir a oferta de força de trabalho, equilibrar a relação entre oferta e demanda, de maneira que um trabalhador e uma trabalhadora saiam de uma ocupação no Estado, empregado no Estado, com salário, com uma jornada de trabalho, com direitos, para o mercado de trabalho, para a iniciativa privada, desde que as condições que sejam oferecidas pela iniciativa privada sejam melhores, sejam mais favoráveis às condições em que ele está inserido. Hoje, ele não tem opção nenhuma. Hoje, o trabalhador ou a trabalhadora tem como única opção o desemprego ou a subocupação ou aceitar a informalidade. Bom, então, esse é um primeiro debate. Eu não vou dar mais sequência para ele na discussão. A gente pode retomar por falta de tempo, né? Mas a gente pode aprofundar isso melhor no segundo momento, que implica em discutir redução de jornada de trabalho, que implica em discutir tipo de ocupação que seja útil para a sociedade, tá? Quais são as áreas estratégicas importantes, enfim. Bom, a segunda questão, então, que eu queria trazer para vocês é o debate, então, em relação à reforma trabalhista. A gente produziu pelo menos quatro publicações desde 2017, tratando o tema da reforma trabalhista. A última nós publicamos no ano passado, 6 meses, 2 volumes que tratam de um balanço da implementação da reforma trabalhista no mercado de trabalho, nas relações de trabalho, sindicalismo, da negociação coletiva. Qual é a conclusão? Nós temos um segundo volume que trata basicamente da negociação coletiva. Nós concluímos, bom, e aí não precisa ser mágico para falar disso, porque quem é do movimento sindical, sindicalista, sabe disso, que boa parte dos aspectos que foram aprovados na reforma trabalhista já estavam sendo implementados progressivamente, desde os anos 90, quando começa um processo de desmonte, de ataque aos direitos do trabalho. Ao longo dos anos 2000, algumas dessas várias medidas de flexibilização, elas foram sendo progressivamente incorporadas, algumas com mais resistência, outras com menos resistência. O certo é que várias delas, evidentemente, necessitavam de política, porque elas eram objeto de questionamento na Justiça do Trabalho, ações no Ministério Público do Trabalho, era também, de alguma forma, era importante
que, em alguns aspectos, prevalecesse o negociado sobre o legislado. Então, acho que, para além de todos os aspectos que a reforma trabalhista ela traz, e uma parte delas já estava incorporada, tanto que não é surpresa quando a gente analisa a sua implementação a partir de 2017, porque alguns aspectos delas já estavam sendo implementados, de como o sindicalismo foi, de certa forma, uma parte do sindicalismo, evidentemente, se adaptando a essas mudanças que foram ocorrendo. Mas, sem dúvida nenhuma, a reforma trabalhista trouxe alguns aspectos que são estruturantes do projeto liberal, que é, evidentemente, a prevalência, por exemplo, do negociado sobre o legislado, considerando que as condições de trabalho, as relações de trabalho no Brasil são altamente assimétricas. Nós temos, de um lado, sindicatos extremamente estruturados, organizados sindicalmente, com uma capacidade de luta e de impor, inclusive, condições favoráveis, muito mais favoráveis à negociação coletiva, que resulta, inclusive, em níveis de sindicalização elevado, mais de 50% dos trabalhadores, 70% dos trabalhadoras, serviço público, serviço privado, mas nós temos, entre os quase 12 mil sindicatos no Brasil, uma quantidade muito grande de sindicatos desorganizados, frágeis sindicalmente, sem capacidade de luta, de resistência e com níveis de sindicalização baixíssimos. Tanto que a média de sindicalização no Brasil hoje está em torno de 11% a 12%. É a pior média de sindicalização de todos os tempos. Nós temos, ao longo dos últimos anos, reduzindo a sindicalização, e não é só por conta do desemprego, porque proporcionalmente a queda na taxa de ocupação ela é proporcionalmente menor que a queda na taxa de ocupação. Claro que isso também tem a ver com formas de contratação que são introduzidas para substituir o assalariamento formal com direito, a perda, inclusive, de densidade de setores estratégicos da economia, como o setor industrial, por exemplo, que foi sempre um setor com um alto nível de sindicalização, e um crescimento de setores menos estruturados, terceirizados, enfim. E isso tudo impacta do ponto de vista sindical. Aí, quando a gente olha as formas de contratação que foram introduzidas pela reforma trabalhista, como a terceirização irrestrita, pela Lei 13.429, foi aprovada 4, 5 meses antes da aprovação da reforma trabalhista, o autônomo exclusivo e o trabalho intermitente, inclusive, é usado vastamente como exemplo da reforma trabalhista. Só que o trabalho intermitente, ele corresponde a menos de 0,5% dos saldos de empregos formais. Vou dar um exemplo, 2020, nós acabamos 2020, concluímos o ano 2020, com 46 milhões de trabalhadores na formalidade e 199 mil eram contratos intermitentes, ou seja, é menos de 0,5%. Quando eu olho 2019, a mesma coisa. Quando eu olho 2018, a mesma coisa. Cresceu um pouco em 2020. Então, mesmo essas formas de contratação que foram introduzidas pela reforma trabalhista, por enquanto, pelo menos, é óbvio que num outro momento, num outro contexto econômico de crescimento da atividade econômica, pode ser que essas formas de contratação como trabalho intermitente, elas se ampliem. A verdade é que agora elas estão concentradas basicamente no setor de comércio, mais serviços, e na indústria praticamente nada, até porque a indústria não contrata formas de trabalho intermitente. O autônomo exclusivo entra na nova legislação uma forma de assegurar que não haja reivindicação ou que não haja solicitação na Justiça do Trabalho por direito a vínculo, uma vez que tu pode prestar serviço para uma única empresa, que não era permitido antes, agora se pode, sem que isso constitua vínculo. Da mesma forma, a terceirização. Aquela terceirização ela já estava sendo implementada por uma boa parte dos setores. É óbvio que alguns temas eles ainda são objeto de disputa judicial. O STF definiu agora recentemente, por exemplo,
em relação às formas de contratação, um tipo de vínculo que, embora aprovado na reforma trabalhista, ainda era objeto de disputa judicial. Então, não é nas formas de contratação, digamos que a reforma trabalhista ela entrou com peso. Ela entrou com peso nas relações de trabalho, e é isso que eu queria concluir. É a disputa dentro do espaço do local de trabalho. É o teletrabalho, é a redução do intervalo para almoço, é o banco de horas, é a flexibilidade de jornadas de entrada e saída, é o itinerary, é aí que entrou com força a reforma trabalhista. É o controle sobre a jornada de trabalho e a remuneração do trabalho. Isso é central para o capital, isso é central para o capitalismo. Controlar a jornada de trabalho, controlar a remuneração, introduzindo, evidentemente, forma de remuneração variável, como PLR, estabelecimento de metas, etc., abono, em substituição à remuneração fixa. Da mesma forma, o controle da jornada de trabalho. O controle da jornada de trabalho é um tema central para o capitalismo. Controlar a jornada, reduzir os tempos mortos, eliminar os tempos mortos, é fundamental para o capitalismo. E nesse debate, infelizmente, o nosso campo, o campo, parte do movimento sindical, perdeu essa disputa, porque se parte do movimento sindical consegue controlar jornada de trabalho, condições de trabalho, por meio da negociação coletiva, a maior parte não consegue. Essas mudanças foram sendo introduzidas e elas foram se reafirmando, se legitimando ao longo dessa última década. Por quê? Porque tem uma parte do movimento sindical, do sindicalismo brasileiro, que simplesmente se afastou do ambiente de trabalho, tá? Se afastou do local do trabalho, e é o local do trabalho que é o locus da disputa fundamental na relação capital e trabalho. Então, eu acho que eu já encaminhando para encerrar, porque eu imagino que o meu tempo já deve estar quase se esgotando, acho que do ponto de vista estratégico da luta política, o debate sobre a revogação da reforma trabalhista neste ano de 2022, ano de disputa eleitoral, disputa de projeto de sociedade, ela é fundamental. Ela é fundamental porque a reforma trabalhista ela vem no bojo de um conjunto de reformas liberalizantes que foram introduzidas a partir de 2016 e que, evidentemente, tinham um foco, que era o seguinte: o projeto anterior a 2016 era um projeto fracassado, era um projeto que não dinamizou, era um projeto que aumentou o endividamento, era um projeto que não resolveu os principais problemas do trabalho, que não ampliou investimento, etc. E que, portanto, a reforma trabalhista ela viria, assim como a reforma da Previdência, a emenda constitucional 95, e agora a reforma administrativa, então, elas viriam no sentido de recompor esse quadro. Né? Então, para nós, fazer a disputa sobre a revogação da reforma trabalhista tem a ver com a disputa de derrotar o projeto neoliberal. A gente não pode fazer meia-culpa e nem falar pela metade, porque nós estamos disputando, esse ano, é uma disputa fundamental para nós. E a possibilidade que a gente tem de sair vitorioso nas eleições desse ano é mostrar que nenhum aspecto das reformas que foram introduzidas nos últimos anos, ela foi capaz de resolver os grandes problemas da sociedade, do trabalho, do trabalhador e etc. Segundo, porque ela fragilizou as instituições públicas, principalmente o movimento sindical. E o movimento sindical é um ator fundamental na luta política e no debate da democracia e na ampliação de direitos. E a reforma trabalhista, o que ela fez foi justamente por meio, evidentemente, do fim das fontes de custeio, né? Mas também a questão da homologação, enfim, vários outros aspectos, a introdução de organização local do trabalho sem a presença, sem a participação dos sindicatos, tem o sentido de derrotar o sindicalismo e o movimento sindical. O que vai ser o debate para o próximo ano, a conformação política, a disputa em relação ao que deve e o que não deve ser revogado, evidentemente é um debate a ser realizado num contexto específico. A gente presenciou agora o que ocorreu na Espanha, depois de um acordo, um diálogo social aberto entre o governo
duas principais centrais sindicais espanholas e os empregadores, a votação de revogação de parte da reforma trabalhista, que foi feita em 2012 na Espanha, venceu por um voto, ou seja, num quadro, num contexto muito complexo. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ter muita clareza sobre o que são os aspectos centrais, né, que precisam ser derrotados. Tem que ter clareza de que as relações entre capital e trabalho são relações de muita assimetria. Tá? Tem categorias importantes, chaves, que conseguem ampliar direitos, que conseguem melhorar no acordo coletivo e conseguem impor na negociação coletiva uma melhora do ponto de vista das relações de trabalho, a maior parte do sindicalismo brasileiro não consegue. E aí tem uma outra discussão em relação à pulverização, por que nós não temos grandes sindicatos nacionais ou grandes sindicatos estaduais, qual é a estratégia, se é uma estratégia de unificação dos grandes sindicatos, de constituição, consolidação dos ramos, das negociações que devem ser estabelecidas nacionalmente ou não devem ser estabelecidas nacionalmente. Isso é, sem dúvida nenhuma, um debate fundamental. A questão da liberdade e autonomia sindical, a possibilidade de se organizar livremente, tudo isso são debates centrais. Mas se nós não discutirmos o tema do trabalho, como nós vamos gerar emprego no próximo período, emprego de qualidade, nada disso vai servir, porque nós vamos continuar ainda contando com um excedente estrutural de reserva que vai continuar se submetendo às piores condições de trabalho, porque não tem opção. Não porque ele quer ser um microempreendedor ou ele quer ter autonomia para poder organizar a sua jornada de trabalho. Não é nada disso, é porque ele não tem opção. E o exemplo das plataformas digitais é o melhor exemplo para isso, né? E, para encerrar, queria chamar a atenção também, porque nós precisamos discutir um sistema universal de direitos. Nós não podemos ter, por exemplo, o acesso à contribuição à previdência social, ao seguro-desemprego, à licença maternidade, atrelada, vinculada unicamente ao assalariamento formal pela CLT. Nós temos que assegurar que todas as pessoas que têm trabalho, tá? Todas as pessoas que querem trabalhar, que tenham acesso a direitos sociais. E isso tem que ser uma política pública, uma política social universal que tem que ser assegurada pelo Estado. Ou seja, se você se licencia, porque entrar na maternidade, você tem que ter o direito a receber a licença maternidade, independente se você trabalha por conta própria. Se você, por algum problema, como é o caso da pandemia, que você, simplesmente as atividades se encerraram e as pessoas se viram subitamente sem trabalho, sem renda, elas não podem depender do auxílio emergencial ou das dados do governo, tem que ter uma política pública que assegure isso. E isso é um outro tema também central para nós. Então, bom, eu encerro com isso e estou à disposição depois para o debate. Obrigada. Obrigado, Marilane Teixeira, muito agradecido pela sua contribuição. E passo a palavra, então, para o companheiro Sérgio Nobre, presidente da CUT Nacional, a quem eu também agradeço por ter aceito aqui o nosso convite. Sérgio, é contigo. Mesmo procedimento com a Marilane. Eu, na verdade, não interrompi. 20 minutos é uma referência. Ô, Walter, boa noite a você. Queria saudar aqui o companheiro Genuíno, que trabalhou com a gente aqui, né, Genuíno, na formação, um período muito rico aqui de debate sobre o futuro do mundo do trabalho, muito bom te rever. Está aqui o companheiro Rui Falcão, que eu estou vendo, companheira Jandira, nossa querida secretária nacional da CUT, também pré-candidata, né? A deputada, tenho certeza que vai se eleger. E uma grande honra estar aqui e saudar a Marilane também, né? Depois da fala dela, tem muita concordância com tudo que ela falou, acho que foi uma bela aula, com a capacidade também grande de síntese, né? Porque tratar tantos temas assim em 20 minutos é muito difícil, né? Mas eu acho que ela conseguiu passar pelos elementos assim mais importantes. Esse debate, ele é um debate crucial para o movimento sindical, né? O futuro do trabalho, as mudanças que nós precisamos ter, né? Então, para ilustrar, eu sempre tenho dito que teve um exemplo muito bom, foi um encontro meu com o embaixador da Rússia no Brasil ano passado. E eu fui conversar com ele sobre o que estava acontecendo no Brasil, o desmonte da legislação trabalhista, o ataque ao movimento sindical.
E ele fez um paralelo muito interessante, que eu acho que ilustra bem o que nós estamos vivendo, né? Porque ele disse, olha, se tem alguém que entende bem o que está acontecendo com vocês no Brasil, somos nós, porque nós vivemos isso em 89, né? Nós tínhamos um modelo de sociedade que a gente vinha construindo, e em 89 nós fomos derrotados, né? Quando o nosso modelo de sociedade caiu, né, o modelo sindical também, porque o tipo de sociedade que a gente estava construindo, né, lá precisava ter sindicatos, né? Naquele modelo que tinham lá. Eram grandes sindicatos, eram grandes organizações, os dirigentes tinham muita influência, tanto na discussão de planejamento da economia, né, que eles tinham uma capacidade de influenciar muito grande, tinham presença, né, no comitê central do partido que definia as políticas, enfim, eram, né? E aí, quando sofre a derrota em 89, né, tudo cai. Caiu o modelo e o modelo sindical também, né? E caiu porque o que entrou no lugar, né, não cabia o movimento sindical, porque eles entraram, né, para implementar um tipo de capitalismo e um capitalismo na sua versão mais selvagem. Então, o que eles queriam, né, depois de 89? Queria desestruturar o Estado totalmente, as privatizações, né? Eles queriam desregulamentar, quer dizer, implementar o desemprego, né? Enfim, né? As privatizações, né? Queria destruir direitos, não ter nada regulamentado, vender Coca-Cola, vender automóveis, enfim. Então, era uma outra coisa. Na verdade, era um processo de destruição e ali não cabia, né? Sindicatos daquele tamanho, com a influência que tinha, e foram os primeiros a se destruir. Então, veja bem, eu não estou aqui entrando no debate se a sociedade que tinha lá antes de 89 na Rússia era bom ou não, porque eu sei que isso é polêmico, né? Até hoje se discute, né, o movimento sindical em Cuba, né? Até hoje se discute na China, se é movimento ou se não é, polêmico. E eu sei que até 89 também era o modelo de sindicato que tinha ali. Agora, era interessante, né? Tinha um projeto de sociedade e tinha o sindicato com aquele formato porque precisava ter o sindicato. Quando cai, né, já não precisava mais. Então, o que aconteceu com a gente em 2016 também foi a mesma coisa. Entendeu? O golpe de 16 foi para quê? O golpe de 16 foi para a história do Estado mínimo e, se pudesse, ser inexistente. Então, é privatizar todas as empresas estatais, né? Privatizar a Petrobras, privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os Correios, o sistema elétrico, enfim, né? E o Paulo Guedes, né, que diz a célebre frase, né? Se me deixasse até o Palácio do Planalto, eu ia vender. Então, é um projeto de entrega total, né? De entrega da soberania, de entregar as riquezas do solo, a Amazônia, a água, minério, entregar tudo. Esse povo não tem um projeto de nação soberana, né? Projeto de nação em que o Brasil é um ator importante, né? Na indústria de ponta, de alta tecnologia, com emprego de qualidade. Não é isso que eles querem construir. O projeto deles é um projeto de destruição, né? E, para isso, não cabe sindicato. Né? Não cabe sindicato forte. Se couber sindicato, é um sindicato que não, né, tem capacidade de influenciar nada, nem a decisão das empresas, muito menos, né, os rumos, né, que o país vai tomar. Então, por isso que eu tenho dito para todo mundo que as eleições de outubro é a eleição da nossa vida. Porque se esse pessoal, sabe, o Brasil do Sérgio Moro, o Brasil do Bolsonaro, o Brasil do Dória, não cabe a gente. Não cabe movimento sindical organizado, não cabe movimento social organizado, muito ao contrário. Se esse povo aqui ganhar as eleições, é o que aconteceu na Rússia, né? Na Rússia, passado 32 anos da derrota, até hoje o movimento sindical não conseguiu se reorganizar. O que aconteceu lá é que 32 anos depois, algumas categorias, né, estão conseguindo reconstruir, né, fazendo lutas importantes, né, conseguindo algumas conquistas importantes, negociações importantes, mas ainda não dá para dizer que o movimento sindical se reorganizou lá. Né? Então, por isso que eu digo aqui, se acontecer a tragédia, não vai acontecer porque nós vamos ganhar a eleição, é isso que significa. Esse povo vem para destruir o que sobrou. Né? E a gente vai viver longos e tenebrosos anos de ataque ao movimento sindical e de destruição. Né? Agora, se a gente vence as eleições em outubro, aí é a possibilidade da gente reconstruir o Brasil. Né? Aí é reconstruir mesmo. Né? Tem alguns companheiros e companheiras falando, na verdade, em ressurreição, né? Porque eles destruíram, mataram o Brasil. E não vai ser um processo fácil de fazer, não vai ser um processo fácil. Agora, vocês viram a virulência com que, né, a imprensa, a grande imprensa, as lideranças, né, as principais lideranças empresariais e dos partidos de direitas fizeram, né, com o Twitter do Lula, né, falando sobre a reforma sindical, a revisão da reforma sindical na Espanha.
E olha que o Lula não falou em rever nada. O que o Lula disse foi um Twitter dizendo, olha, né, a Espanha fez uma revisão, né, e esse é um debate importante para o país, só isso. Não disse que era para revogar nada, absolutamente nada. E eles vieram com uma virulência tremenda, né? Olha, volta ao passado, quer trazer o imposto sindical de volta, quer acabar com os contratos parciais, quer acabar com uma virulência danada. O que mostra o que vai ser, né? Se a gente ganhar as eleições, o que será, né, para a gente governar esse país e fazer o que tem que ser feito, né? Então, o presidente Lula tem dito lá que só tem sentido ele voltar e ganhar as eleições se for para fazer muito mais do que ele fez, né, pela classe trabalhadora, se for mudar muito mais do que ele mudou. Para isso, vai precisar de um movimento sindical muito forte, vai precisar de uma sociedade civil muito forte e organizada, porque sustentar isso, né, sustentar uma reforma trabalhista e sindical para valer no Brasil, desfazer todas as maldades que esse povo fez, não vai ser uma luta pequena, vai ser uma luta muito grande que a gente vai ter que trilhar. Por isso que é muito importante a candidatura da Jandira, deputada estadual, de muitos companheiros e companheiras que são deputados federais, que a gente precisa ampliar a bancada, porque o processo não vai ser fácil. Agora, nessa história da revogação, quando a gente fala em revogação numa porta de fábrica, a palavra é boa, porque os trabalhadores entendem. O que foi feito lá não foi reforma coisa nenhuma, foi uma destruição para eles implantarem o fim do país, na verdade, né? Agora, o país precisa de uma reforma para valer. Nós não podemos achar, né, se a gente entender que revogação é voltar ao que tinha antes, né, aí não dá, porque o que tinha antes também não era bom. Tanto não era bom que a CUT nasceu em 83 dizendo esse modelo sindical não serve mais para o Brasil. Agora, se a gente olhar o que era o Brasil em 83, ele não é nem sombra do que é hoje, né? Em 83 tinha ditadura, Lula já ganhou, nós já governamos 14 anos o país, né? Nós estamos num processo de globalização, coisa que era impensável naquele período, economia aberta, enfim, né? Inovação tecnológica, não tem mais nada a ver, né? E o nosso modelo sindical, né, salvo uma ou outra categoria, né, que conseguiu estabelecer algum tipo de mudança, ele permanece o mesmo, né? Então, nós não queremos mais isso, nós não queremos volta ao passado, nós queremos um modelo novo. O que a gente precisa fazer, vencendo as eleições, no novo governo, é de uma reforma olhando para o futuro, olhando o país que nós queremos do Brasil nos próximos 30 anos, e aí, de fato, fazer uma reforma para valer, né? Nós não podemos mais, né, continuar no nosso país, né, com uma estrutura sindical pulverizada do jeito que é a nossa, né? Marilane falou, é verdade, são 12.500 sindicatos, na sua maioria, eu posso dizer aqui sem medo de errar, que 1/3 desses sindicatos ele não tem vida, entendeu? Ele não manda pauta para as empresas, não é que ele negocia, que ele pode querer negociar e a empresa não querer, mas ele não manda pauta, são dados, a gente sabe que existe. O imposto sindical, né, que a CUT nasceu criticando, né, e que parte do movimento sindical sempre nos acusou, mas que lugar do mundo que o sindicato vive só de mensalidade? Em lugar nenhum do mundo, né? O sindicato no mundo vive de mensalidade ou de um outro tipo de contribuição, que geralmente é a taxa negocial. Agora, o imposto sindical no Brasil, do jeito que ele foi feito para dar sustentação financeira a sindicatos que não representam nada, sabe? Na conjuntura que nós estamos vivendo hoje, sabe? Para fazer as mudanças que o Brasil precisa nos próximos 30 anos, não pode ter sindicato assim. Não dá mais. Então, a gente precisa fazer uma reforma para que leve o movimento sindical a ter uma agregação maior de base, né? Dos metalúrgicos, que é a minha categoria, tem sindicato que tem 250 trabalhadores na base. Só tem uma fábrica metalúrgica na cidade, lá tem um sindicato. Que sentido que faz isso hoje no Brasil? Não faz. Nós precisamos rever esse tipo de coisa. Nós vamos continuar com um mercado de trabalho com 45% do povo na informalidade? Não dá mais, sabe? Nós precisamos sair desse patamar. São mudanças que nós precisamos fazer, sabe? E a baixa representatividade. Não pode ter 12.500 sindicatos, você contar nos dedos quantos sindicatos fazem negociação coletiva no Brasil. Não dá para fazer isso. Você não pode ter 12.500 sindicatos no Brasil e ter 4 milhões de ação na Justiça do Trabalho todo ano, sabe? E aí as coisas mais básicas, né? Hora extra, não sei o que, não tem sentido. Manter uma superestrutura, né? Do judiciário, Ministério Público e advogado trabalhista, e não tem sentido esse negócio. Então, nós precisamos olhar e fazer uma reforma de fato protetora. Então, eu fiquei assustado esses dias aqui, porque eu fiquei sabendo que na região do ABC, que é a região que eu moro,
tem 250 mil microempreendedor individual formalizado, 250 mil. Que categoria? Estou falando do ABC, não estou falando do Brasil, estou falando aqui da região do ABC. Que categoria hoje no país tem 250 mil? Esse povo está fora da nossa estrutura sindical. A nossa estrutura foi pensada para representar os trabalhadores que são da iniciativa privada, que tem carteira assinada, e os seletistas do serviço público, o resto está fora. Então, esse povo aqui, ó, que é trabalhador, o que é um microempreendedor individual? Ele é um ex-metalúrgico, um ex-químico que perdeu emprego, não volta mais para o mercado de trabalho, ele montou um negócio e vai tocar a vida. Então, qual é a referência dele? É com a Fiesp? Não, é com nós, é com a classe trabalhadora. Então, nós temos que organizar esse povo, né? Então, isso é um desafio enorme. Nós não podemos fechar os olhos para as mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho, né? As transformações tecnológicas que estão acontecendo, né? É só olhar as lojas virtuais. Hoje o cara compra as coisas da casa dele, né? Ele pega um celular e compra passagem de avião, né? O home office, né? Tem categorias dos bancários, né? 70% hoje dos bancários, o local de trabalho não é mais o banco, é o bairro, entendeu? E não volta mais, né? Porque tem dirigente que tem ilusão ainda, achando que vai voltar, não vai voltar. Você imagina um trabalhador que levava 2 horas para ele sair. Eu moro em São Bernardo e ia trabalhar na CUT lá no Brás. Tinha dia que eu levava 2 horas, 2 horas e meia no trânsito para chegar na CUT. Agora o cara trabalha da casa dele, sabe? Ele não precisa sair, ficar 2 horas e meia no trânsito, ele vai, entendeu? Tá certo que tem os problemas também, né? Tem que controlar a jornada, porque trabalha o dobro, enfim. Mas as pessoas não querem voltar. Na maioria das categorias, as pessoas que estão não querem por causa disso. Não vai voltar. Significa que nós vamos ter que mudar. Hoje, o presidente Lula sempre falou, o movimento sindical tem que ir para a porta de fábrica, que a grande revolução foi ir para a porta de fábrica na década de 80. Agora não é mais suficiente, vai ter que ir para a porta da fábrica, vai ter que ir para o bairro, né? E isso não é uma mudança pequena, uma mudança cultural muito e muito forte, né? Eu moro num prédio lá que tem metalúrgico, tem home office, tem professor em home office, tem químico em home office. Não dá para chegar lá na porta do prédio e falar, agora eu quero falar só com o metalúrgico, agora eu quero falar só com o químico que está aí no prédio. Não tem sentido. Vai exigir um grau de articulação do movimento sindical que não é da nossa cultura, né? E nós vamos ter que, né, lidar com esse mundo novo, né? Então, não é pequena, né, as mudanças que a gente tem que fazer, né, para que a gente cumpra o papel de fato fazer uma reforma protetora, né? Então, nós vamos ter que nos preparar, isso vai exigir um grau de pactuação muito grande entre nós. Então, nas centrais sindicais, né, as 6 maiores, nós temos muita consciência disso. Para nós, a gente não pode repetir o erro que a gente cometeu em 2002, quando o Lula se elegeu, que foi a gente criar um Fórum Nacional do Trabalho e ir lá para dentro sem nenhum consenso, sabe, com mudanças que não tinham viabilidade, né? Então, ou então, sabe, querer criar um grupo de trabalho que ele vai levar 5 meses, né, 2 anos para poder chegar a consenso, porque nós não vamos mudar nada. Para nós está muito claro que a gente tem que pegar pontos centrais que nos permitam mexer na estrutura, capaz de fazer com que a gente introduza a liberdade sindical no Brasil. E tem outra coisa que é, né, Marilane, você sabe disso, né? Nós não podemos continuar sendo o único país do mundo que não tem liberdade sindical. Como é que a gente justifica isso? Sabe? Nós somos o único país do planeta que a organização sindical não é livre. Ela tem que ser livre. Agora, a liberdade não é para fazer o que quiser, fazer sindicato por empresa, 3 pessoas juntar e fazer um sindicato. Não é isso que nós estamos falando. Mas a liberdade ela tem que permitir a gente construir grandes organizações para cumprir o papel de representação. Nós temos que caminhar para isso. Nós não podemos mais continuar na mão do Estado do jeito que a gente está. Que lugar do mundo, por exemplo, você vai fazer uma assembleia, decreta a greve 6 horas da tarde, 6h15 chega lá o Ministério Público, um interdito proibitório, você tem que ficar 3 quilômetros longe da portaria da fábrica. Como existe isso no mundo? Né? Eu tive o desprazer de ir no TST quando os petroleiros estavam em greve, quando aquela fábrica de fertilizantes do Paraná ia fechar. Eram 1.200 trabalhadores lá no Paraná, né? E aquele tal de Visgandra, aquele ministro, estava com o processo, né? E ele chegou e falou assim, se não voltar a trabalhar amanhã, é 1,5 milhão de multa diária, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque estão tentando sanear a empresa. E eu falei para ele, meu filho, eu sou lá de São Bernardo, a Ford, que é uma empresa norte-americana, privada, quando ela foi fechar, ela negociou 2 anos com o sindicato, porque tem trabalhador com câncer, sabe? Tem grávida, tem tudo que você sonhar, tem lá.
sabe? E tem que tratar desses casos sociais, e a Ford tratou. Agora, como pode uma empresa do Estado, uma empresa pública fechar e não quer saber de nada, não quer conversar? É o ministro do TST. Aliás, na greve do pessoal dos Correios, ele tirou mais de 80 cláusulas da Convenção Coletiva dos Correios dentro do TST. Então, para que serve essa porcaria? Vai continuar assim? Quer dizer, então, nós temos que caminhar para, construir o nosso modelo de autonomia. O mundo não é assim, certo? Então, o que nós estamos dizendo aqui? Que nós precisamos praticar aquilo que o mundo pratica, aquilo que é decente. Não existe lugar nenhum do mundo que tenha esse grau de intervenção do Estado e aonde o movimento sindical não tem liberdade para poder se organizar. E nós temos que fazer isso, né? Então, claro que nós precisamos denunciar tudo que foi feito no Brasil. A palavra revogar é importante que os trabalhadores entendam de maneira mais simples. Agora, nós que somos liderança não podemos achar, né, que revogou o que foi feito e que era bom, porque não era, não. Nós precisamos de uma coisa completamente nova. Nós precisamos de uma reforma protetora que pense o país que a gente quer para o futuro. E o país que a gente quer para o futuro é um país industrializado, não com indústria velha, uma indústria nova, né? com um posto de trabalho, né? Que seja qualificado, que tenha alta tecnologia. Nós queremos distribuição de renda, queremos ter sindicato forte. É isso que a gente quer. Agora, isso não vai se dar com esse povo que está aí. Isso não é do projeto deles, né? Nós temos que ganhar as eleições e aí ter muita unidade entre nós, né, para a gente chegar lá nos primeiros dias de governo falando a mesma coisa, com um projeto consistente, realista, né, para que a gente possa defender e aprovar, e a partir daí, né, anos de luta para reverter aquilo que foi feito. Então, companheiros e companheiras, espero ter ajudado aí no debate. Um grande abraço. Obrigado, Sérgio Nobre. Na sequência, agora, a gente vai ouvir os comentários do Rui Falcão, Andiro Errara, e a ideia depois é devolver para a Marilane e para o próprio Sérgio fazerem os comentários que acharem adequados e a gente encerra. Rui Falcão, é contigo. Olha, eu gostei muito das duas exposições. Parece até que eles combinaram uma certa divisão de abordagem dos assuntos, porque a Marilane tratou bastante da questão do mundo do trabalho, das mudanças, das perspectivas do trabalho como central na vida. Pois eu quero discutir essa história do Job Guarantee, que é o que você estava propondo, né? E o Sérgio falou bastante que novo tipo de organização sindical a gente precisa, o que a reforma implica. A revogação não é o retorno ao passado. E disse uma coisa importante para nós: eu acho que estamos preocupados com a dinâmica eleitoral e com o futuro governo. O Sérgio disse o seguinte: para mudar tudo isso, vai ter que ter um movimento sindical diferente, muito mobilizado, e eu acrescento, além do movimento sindical, o movimento popular e os comitês populares que a gente quer organizar na campanha, que não serão apenas comitês para ganhar a eleição, mas para defender um governo e um programa que assegure essas transformações. Nós estamos falando de parte das transformações. Nós temos a questão da reforma urbana, da reforma agrária, do domínio absurdo da concentração do sistema financeiro e bancário, sem o que muitas dessas mudanças não vão ocorrer. Enfim, ele dá uma dinâmica de movimento sindical que implica organização e luta. Aliás, o Sindicato São Bernardo, Sérgio Nobre, que eu me lembro, introduziu a questão do sindicato cidadão, que já era para ter essa dimensão de que o trabalho não se dava só no local de trabalho, não só na porta de fábrica, mas nos locais onde os trabalhadores vivem. É o direito a um transporte decente, uma habitação decente, o saneamento, o lazer, enfim. Essas questões já tinham sido colocadas anteriormente. E a Marilane me falou uma coisa que me preocupou, e que eu acho que eu devolvo isso para o Sérgio também, que ela diz o seguinte: nós perdemos boa parte desse debate, que é um debate dentro do local de trabalho, porque o sindicato se ausentou, ou os sindicatos se ausentaram. E nós também, no PT, fazendo um paralelo, perdemos boa parte da nossa influência porque abandonamos o território. Estamos tentando retomar, estamos tentando fazer a política no cotidiano e não apenas nos anos pares, que são os anos das eleições. Então, eu acho que é um debate muito rico que vocês trouxeram para nós,
Mas eu queria que você, Marilane, desenvolvesse depois essa questão do direito ao trabalho para todos e todas, porque há uma intersecção no debate com a questão da renda universal, da renda básica, com o auxílio emergencial, e também com propostas de direito ao trabalho com metade do salário mínimo, que é uma maneira de rebaixar também, de precarizar, que as pessoas não querem um emprego que não garanta o mínimo possível, né? Tem experiências disso, estava na proposta do Bernie Sanders nos Estados Unidos também. Eu queria que você aprofundasse um pouco como está esse debate no Diese, no movimento sindical, nos economistas, nas escolas que tratam desse assunto, para a gente ter uma compreensão mais ampla do que seria isso. Como é que você conjuga isso com os algoritmos hoje, com o home office, com a necessidade de redução da jornada de trabalho, com uma certa, digamos assim, com o debate sobre o decrescimento, que também passa por aí, com a questão da economia sustentável e também com as tecnologias que vão se desenvolvendo e que precisaria ter algum tipo de moderação, não o lutismo e não a recusa à inovação, mas as tecnologias que vão sendo implementadas a toque de caixa e sem nenhum tipo de transição. Quero dar um exemplo antigo. Eu sou jornalista. Entrei no jornalismo quando ainda tinha os linotipos. E os gráficos tinham um direito absurdo. Tinha que interromper o trabalho para tomar leite e tal. Eles foram tirando isso aos poucos. Se introduziu outro tipo de produção e os gráficos desapareceram. Hoje você deve ter, em algum lugar recôndito do país, um ou outro linotipo. Não existe mais. Os mineiros de carvão na Inglaterra, que teve também um período de transição grande. Então, essas questões, elas têm polêmicas a respeito disso, né? Eu queria que você desenvolvesse um pouco, você só mencionou, que você desenvolvesse um pouco isso. E o Sérgio Nobre, que ele falasse um pouco mais para nós, se vai ter a famosa conclate das 6 centrais aí, que eu já ouvi falar que tem uma nova conclate, justamente para tentar unificar o movimento sindical em torno dessas lutas, né? E como é que nós vamos fazer para tratar da organização dos trabalhadores para plataformas e dessa questão que ele mencionou aí, de chegar num prédio e tem um químico, um metalúrgico, e a relação com os MEIs. Mas eu achei muito rico o debate, a contribuição sua, Marilane, e a sua, Sérgio Nobre. Eu acho que esse tipo de evento que nós estamos promovendo, ele devia se generalizar, porque vem muitas ideias novas que nos ajudam a conduzir as nossas lutas, seja no parlamento, seja no movimento social. E a ideia de eleger mais deputados e deputadas, mais senadores, não é suficiente se a gente não conjugar a nossa ação institucional por dentro e por fora da ordem, como diz o Genuíno, e muito calçada na ação dos movimentos sociais, dos movimentos populares, do movimento sindical. Walter, é isso aí. Muito obrigado, Rui Falcão. Obrigado pelos comentários. Eu passo, então, para a companheira Jandira Uehara também para fazer os seus comentários. Oi, Walter, Rui, Genuíno, Guida, Marilane, Sérgio, todos os que nos assistem ou que estão conosco aqui na sala, nesta edição do Brasil que Queremos. Agradeço demais, Sérgio e Marilane, ter aceito o convite e as exposições esclarecedoras e complementares que fizeram, né? A reforma trabalhista, embora ela afete a vida de milhões de pessoas, né, a maioria não sabe disso. E esse é um primeiro problema que temos que enfrentar nesse processo de luta, né, pela revogação dessa reforma. Acho que é bom a gente relembrar, né, que esse debate que estava muito no âmbito do movimento sindical, né,
ele veio à tona mais publicamente a partir da declaração do Lula, né, em janeiro, quando ele disse nas suas redes sociais que os brasileiros deveriam acompanhar de perto o que estava acontecendo na Espanha. E postou lá uma matéria do Brasil de Fato com a suposta revogação da reforma trabalhista na Espanha. Bom, como a gente sabe, né, posteriormente, pelo conjunto de informações que tivemos, na verdade não houve uma revogação, né, da reforma trabalhista na Espanha, que foi aprovada lá em 2012, em que muitos aspectos serviu de inspiração aqui para os golpistas no Brasil, né? Mas uma revisão de alguns aspectos, né? Bom, nós estamos no momento, como bem colocou o Rui, que é fundamental a discussão do programa, do que a gente vai propor concretamente para tirar o Brasil desse pântano tenebroso, né? E que nós vamos apontar de perspectiva de melhoria imediata na vida do povo, né, e da classe trabalhadora, essa questão da centralidade do trabalho, preparar o terreno para as reformas estruturais que nós temos que fazer. E, ao nosso ver, revogar integralmente a reforma trabalhista é um ponto fundamental. Porém, isso tem que ser feito juntamente com a lei das terceirizações, que são irmãs siamesas, tanto que nos congressos, né, Sérgio, da CUT, tanto o Congresso Extraordinário de 2017 quanto no CONCUT de 2019, a gente sempre discutiu a questão da revogação da reforma trabalhista com a lei de terceirizações, né? Porque elas, na verdade, são complementares, são irmãs siamesas. A lei das terceirizações ela foi aprovada em março de 2017, né? E a reforma trabalhista em julho, e não é por acaso que a lei das terceirizações, da liberação geral, antecedeu, né? Porque era uma pré-condição para tudo que foi desmontado posteriormente. Então, acho que essa é uma questão importante que eu queria que tanto você quanto Marilane falassem sobre. Bom, essa reforma trabalhista do Temer, né, o eixo era menos direitos, mais empregos, né? O Temer prometeu 2 milhões de vagas em 2 anos, portanto, 2 milhões de vagas antes da pandemia, né? Não dá para se colocar a pandemia como um elemento nessa questão, né? E nada disso foi feito, muito pelo contrário, né? O desemprego já estava, quer dizer, nós tivemos uma redução, né? Um aumento do desemprego nesse período. E o neoliberalismo é incapaz de gerar emprego, de gerar trabalho, de aumentar salário, renda, bem-estar social. E nós precisamos derrotar esse projeto. Isso passa pela revogação do entulho golpista, que, por sua vez, passa na nossa organização, que o movimento sindical ele é fundamental, mas também concordo com o Rui, né, nós precisamos de um movimento popular, né, organizado. E, nesse sentido, quer dizer, a gente ter os comitês populares de luta, quer dizer, núcleos de discussão, né, das mudanças que queremos, são fundamentais, né? E, como eu disse, a reforma trabalhista, né, embora ela afete as pessoas, as pessoas não sabem disso, né? E tem outras questões que nós precisamos também levar, né, para esse debate, né, esse debate popular, esse debate nas bases, não só sindicais, né? Primeiro, assim, que os impactos dessa reforma trabalhista, eles são sentidos de forma diferente, né? Com intensidade, tempo desigual entre os diversos setores da economia, as diversas categorias profissionais, o nível, né, de organização sindical, né, que cada uma delas tem. E, nesse sentido, né, já ouvi Marilane falar muitas vezes sobre isso, né, de uma forma muito, muito abrangente, esclarecedora. A reforma trabalhista atinge os diferentes grupos sociais de forma desigual. E negros, jovens, mulheres, LGBTs, tá certo? Tem uma intensificação brutal da precarização nesse período, né? E esse é um aspecto também que, no concreto do diálogo nosso com o povo e com a classe trabalhadora, nós precisamos destrinchar, né? O caso das domésticas, as empregadas domésticas, é dramático. Quer dizer, ao mesmo tempo que há bem pouco tempo, né,
como se conquista no governo Dilma em 2013, o que eu considero a maior conquista das trabalhadoras mulheres, né, do último período, né, que foi a equiparação dos direitos trabalhistas domésticas. Quer dizer, tudo isso, essas conquistas, elas foram, na prática, por água abaixo com a reforma trabalhista, né? Porque, bom, a começar pela própria situação, né, do trabalho doméstico, né, que facilita muito mais essa negociação direta com o empregador, né? E onde isso é mais reforçado ainda. Agora, muito pior que isso, né, quer dizer, a gente não conseguia alcançar e ter reduzido os índices de formalização do trabalho doméstico, que tem um contingente imenso, né, de milhões de trabalhadoras no Brasil. Outro aspecto também que a gente precisa discutir, o Sérgio tocou nisso, né, que é o problema do trabalho em home office e do teletrabalho e do trabalho autônomo exclusivo, né? Porque, veja, hoje, quer dizer, se tem MEI e PJ, que a partir da reforma trabalhista tem o trabalho autônomo exclusivo, ou seja, trabalha para uma única empresa sem vínculo empregatício, né? Ou seja, é um descarado mascaramento, né, da relação de trabalho real, né? Além do que, quer dizer, a questão do home office e do teletrabalho, a sobrecarga de trabalho, especialmente das mulheres. E se trata isso como se fosse uma vantagem. Olha, agora você trabalha em casa, então você tem condição de fazer o trabalho dito produtivo e o reprodutivo ao mesmo tempo. Isso é um problema, isso vai ter um impacto imenso a médio prazo, que já está tendo em relação à saúde mental, à saúde física, né? As relações, né? As suas relações com a casa, com o tempo, quer dizer, ou seja, mexe com muita coisa. Né? Mexe com muita coisa. Essa questão da jornada, dessa flexibilização das jornadas de trabalho, isso mexe, isso tem relação direta com o problema de horários de escola, com o que você faz no final de semana, com as políticas de cultura, de lazer, enfim, isso mexe com a vida das pessoas em todos os âmbitos. Né? Bom, acho que muito importante, o Rui tratou nisso, essa questão que a Mariane colocou, né, do emprego. Certo? Do emprego e do Estado, da criação pelo Estado de ocupações socialmente úteis. Isso é fundamental. Quer dizer, ao lado da política de reindustrialização, de política industrial, de ampliação dos serviços públicos, o Estado também precisa criar ocupação socialmente útil. Isso é muito importante, isso é romper com o paradigma neoliberal. Queria dar um exemplo do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, quer dizer, pelos estudos aí, demográficos, IBGE, coisa e tal, em 2026, 2027, ou seja, daqui 4 anos, 5 anos, nós vamos ter mais idosos, tá, do que pessoas, né, jovens de 0 a 14 anos. 8 milhões de idosos. Né? Veja, isso demanda, se a gente quiser tratar bem nossos velhos, tá? Tendo condição de acompanhamento saudável e tudo mais, estima-se que só no Estado de São Paulo precisa criar 400 mil postos de trabalho de cuidador de idoso, com pessoal de enfermagem, agentes comunitários de saúde, etc. Veja, isso é função socialmente útil. Isso é romper, criar trabalho, criar emprego que rompe com o paradigma neoliberal, que não fica à mercê do mercado. Estou dando esse exemplo, eu acho que esse é um debate fundamental, assim como o debate que Marilane muito bem colocou e tem nos colocado há muito tempo, que é dos direitos sociais universais, né? Que não pode estar vinculado, né, à carteira de trabalho, né? Exemplo da licença gestante e outros mais, né? Bom, eu queria também tocar mais uma questão que eu acho que tem muita, do ponto de vista da disputa política ideológica, porque o trabalhador, né, ele já, quer dizer, há bastante tempo está incutindo na cabeça a sua responsabilização pela sua condição, né? Então, termos como empregabilidade, ou seja, você que tem que ter as condições, né? O problema de conseguir emprego é seu, ou empreendedorismo, né?
E, veja, isso é uma narrativa que a gente só destrói com disputa política ideológica. E, nesse sentido, tem tudo a ver, tá certo? O que está acontecendo no ensino médio no estado de São Paulo. Essa reforma do ensino médio, que eles chamam de educação integral, que de integral não tem nada, tá certo? É uma educação de baixo nível, fragmentada, sem acesso aos conhecimentos, sem um processo de introdução no mundo do trabalho, né, numa condição decente. Pelo contrário, né, formando cabeças de empreendedores, ou seja, colocando a servidão como um privilégio, né, como diz o professor Ricardo Antunes. Bom, aí para ir já para os finalmente, eu queria também colocar o seguinte, né, que é uma questão muito para o Sérgio. Eu acho, nós vamos ter agora esse processo aí de conclate, acho que essa discussão tem que ser uma discussão central, né, nesse processo aí de discussão com as centrais sindicais, tá certo? Não penso que isso seja fácil, quando você entra no detalhe das coisas, por todo um processo que não dá para a gente agora retomar aqui. No entanto, né, penso que não basta a gente ter uma carta de intenções, nós temos que ter uma ação concreta de debate, né, debate na sociedade sobre a questão da revogação da reforma trabalhista. E aí, Sérgio, eu quero lembrar que lá em 2017, lá no Congresso Extraordinário, nós demos início, né, não fomos bem-sucedidos nos nossos objetivos à época, tá certo? Com um projeto de iniciativa popular para a revogação da reforma trabalhista. Bom, eu acho que, de alguma maneira, tá certo? Nós temos que discutir, tá? Retomar processos de mobilização agora, esse ano, que é fundamental fazer essa discussão, porque nós precisamos, quer dizer, criar, né, massa crítica, criar mobilização, criar força social e que a gente possa fazer essa disputa lá na frente, né? Vamos lembrar que o empresariado, quer dizer, aqui nós vamos ter o empresariado, aqui a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, elas surgiram lá em 2013 naquele documento das 101 propostas da CNI. Tudo que eles propuseram está na reforma trabalhista, está na liberação das terceirizações, está nos decretos, nas tentativas que fizeram posteriormente de aprofundar ainda mais a reforma trabalhista, né? O Diese costuma falar a reforma sem fim, né? Que é sem fim, né? Eles mexem com as normas regulamentadoras de segurança no trabalho, carteira verde e amarela, bom, toda hora uma sorte. Então, veja, então, assim, nós vamos ter que fazer, vai ter que ser um enfrentamento muito grande, muito grande, e esse processo, né, como o Rui falou, quer dizer, nós temos que fazer através dos comitês populares de luta, nós temos que eleger bancada forte, deputados federais, estaduais, senadores, eleger o Lula, eleger o Haddad, criar as condições institucionais favoráveis à classe trabalhadora, mas isso não basta, né? Precisa a questão da mobilização, da organização da classe, e ir para além é fundamental. Então, eu te pergunto, Sérgio, qual que é a nossa perspectiva de, para além de sair do encontro aí com as centrais, né, com uma carta, com consensos importantes, mas como é que nós vamos transformar isso em luta sindical e, quiçá, luta social? Obrigada, é isso. Muito bem, Jandira, obrigado. Eu vou devolver, então, a palavra para a Marilane e para o Sérgio, mas antes de fazer isso, eu vou rapidamente sintetizar as questões que apareceram no chat do Facebook, no chat do YouTube e também aqui no chat da sala Zoom. Então, eu vou depois encaminhar para vocês isso por escrito, porque eu copiei e colei, mas só para vocês terem uma ideia, tem 53 pessoas assistindo online a atividade. A Luciana Martins fala dos comitês populares de luta, a Luciana Caetano chama atenção para esse tipo de ocupação em que o trabalhador assume ele próprio uma série de encargos que deveriam ser dos empresários. O José Carlos Nogueira de Castro, do CESIT, está acompanhando. A Soraya Zanfurlin, a Marta Jungmann, Rosimeire Silva Barros, Ismael César, que é da direção da CUT, lá do Distrito Federal, Ronaldo Hipólito, histórico dirigente dos petroleiros,
Vera Aparecida de Oliveira, Marconi Olímpio, do Rio Grande do Norte, Dirce Conrado Veiga, do Núcleo do PT de Roma, do Comitê Italiano Lula Livre. O Alexandre Bulhões comenta o problema da perseguição, da criminalização e da judicialização da luta sindical. Ana Bonardo está acompanhando, Mirela Vasques Barbosa, o pessoal da coordenação do Cincenate chama a atenção de que é preciso ter um congresso forte, com uma bancada que dê sustentação à política da classe trabalhadora. O companheiro Rafael, que está na Espanha, reforça isso que foi dito. Ele diz: na Espanha foi aprovado por um voto, que, segundo ele, teria sido dado por erro de votação. Um deputado da direita votou a favor quando queria ter votado contra. Se não fosse esse erro, teria sido rejeitado. Célia Alves dos Passos. Tem uma pergunta aqui provocativa, mas como é de dirigente sindical para dirigente sindical, o companheiro Dudu, lá de Sergipe, ex-presidente, né, da CUT Sergipe, manda perguntar: qual a posição da CUT sobre ter o Alckmin como vice de Lula? Como é uma pergunta de sindicalista para sindicalista, eu faço. Michele Niela chamou a atenção do tema da reforma da educação, Maria da Felso, Pedro Paulo Salles, o Raimundo Rodrigues fala do problema de que nos nossos governos, Lula e Dilma, a gente perdeu força no movimento sindical, houve perda de autonomia. A Margot Oliveira chama a atenção da importância dos direitos fundamentais da Constituição, os direitos sociais. Francisca Pereira Tavares está aqui acompanhando. O Diércio Ferreira e o José Soares Maciel Filho fizeram longas exposições sobre temas econômicos. Eu não tenho condição de sintetizar aqui, mas, se eu entendi bem, ambos chamam a atenção para a importância de uma política industrial forte. A Alice chama a atenção, por sua vez, para o tema do trabalho daqueles que moram no campo e a importância da reforma agrária, a ênfase da necessidade de gerar trabalho, emprego e renda no campo, reforma agrária é essencial. O José Burato pergunta diretamente para a Marilane se ela está de acordo com a ideia da escala móvel de salários, da escala móvel das horas de trabalho, que está no Programa de Transição de 1936, do Leon Trotsky. E acredito que, com isso, eu resumi as falas, que depois eu vou mandar por escrito para vocês. Então, sem mais, Marilane e depois Sérgio Nobre para fazer os comentários finais. Ok. Obrigada, Raul. Obrigada a Jandira e ao Rui pelas questões, pela exposição, e a todos e todas também que, de alguma maneira, estão interagindo, né? Seja comentando, seja formulando reflexões. Eu estou acompanhando aqui no chat e o debate, inclusive, às vezes até extrapola, né, um pouco o que a gente está trazendo, mas, enfim, né, é um pouco como as coisas estão muito articuladas, né? Bom, eu vou começar pela última questão agora sobre a escala móvel de salários e a escala móvel de jornada. Bom, eu acho que, assim, em relação aos salários, a gente tem uma luta histórica e, de certa forma, o movimento sindical tem conseguido garantir nas negociações coletivas a reposição da inflação, né? Agora, é claro que em cada contexto isso se apresenta de forma distinta, né? No período do governo Lula e Dilma, você tinha praticamente 90% das negociações coletivas conseguiam repor a inflação ou, inclusive, garantir aumentos reais. Nesse último período, principalmente agora a partir da pandemia, isso despencou, e agora, nesse ano ainda de inflação alta, bom, a reposição da inflação ficou ainda num nível mais rebaixado. Isso que não está nem... Está falando do índice oficial, né, que é o INPC, que é o que repõe, né? Agora, se nós fôssemos, de fato, olhar a elevação dos artigos de consumo de primeira necessidade, da cesta básica, sem dúvida nenhuma, a reposição seria outra, tanto que a nossa luta histórica era pelo índice medido pelo DIEESE, em contraposição ao índice medido pelo
IBGE. Aí, em um determinado momento, a gente acabou abandonando um pouco a coisa do ICV, fomos para discutir o INPC, mas o certo é que o INPC, evidentemente, pelas características que ele tem, o que ele mede, ele não corresponde, de fato, à elevação dos artigos de consumo, né, que são muito mais altos do que o índice geral que é divulgado. Então, isso é uma coisa importante, que mantém o poder aquisitivo na classe trabalhadora, renda, né, disponível. E a questão da jornada, aí é um tema mais complexo, porque lá no programa de transição, o trabalho disponível, né, ou seja, a oferta de trabalho disponível, ela seria repartida entre os trabalhadores e trabalhadoras que definiriam a jornada, mantendo salários. Do ponto de vista do programa, fantástico, né? O problema é como é que você operacionaliza isso concretamente, porque significa que não é uma discussão fácil. Você reduz a jornada de trabalho para todo mundo, de forma que todas as pessoas possam acessar o mercado de trabalho, considerando níveis diferenciados de produtividade, ocupação, setores mais produtivos, menos produtivos, setores formais, não formais. Enfim, não é exatamente a forma como nós estamos fazendo o debate hoje. O que nós estamos fazendo o debate hoje primeiro, trazer, inclusive está para sair agora, eu imagino daqui a algumas semanas, vai sair um livro, foi organizado por várias universidades, acadêmicos, e inclusive eu participo com um artigo analisando o tema da jornada de trabalho e como é que o movimento sindical, de alguma maneira, perdeu um pouco o time, né, desse debate nas últimas décadas, mas é um livro basicamente dedicado a retomar a luta pela redução da jornada de trabalho como um debate central estratégico, por conta, primeiro, dos avanços tecnológicos, dos ganhos de produtividade que vários setores econômicos já acumularam e que permite hoje reduzir a jornada de trabalho. É claro que, ao reduzir a jornada de trabalho em setores mais, vamos dizer, com nível de produtividade e desenvolvimento tecnológico mais avançado, significa que o emprego vai ser gerado, né, as ocupações mais qualificadas, você também tem que criar condições para que os trabalhadores e trabalhadoras possam acessar esses empregos mais qualificados, sob pena de que isso vá se perder, né? Então, mas o debate da redução da jornada de trabalho é um debate importante, porque é um debate que também não envolve só a questão de se gera ou não gera emprego, inclusive isso é muito polêmico. Há quem diga que a redução da jornada de trabalho hoje no Brasil não geraria emprego, não concordo com isso, acho que tem potencial de gerar emprego, mas também pelo que ele significa do ponto de vista político em relação à necessidade das pessoas trabalharem menos para poderem ter uma vida melhor. Não tem sentido hoje você trabalhar durante 10, 12 horas por dia. A gente tem que recuperar um debate sobre a qualidade de vida, as pessoas poder ter tempo livre para o lazer, poder ter tempo livre para se dedicar aos amigos, para estudar, enfim, para ter uma outra qualidade de vida que tem a ver também com os empregos úteis, que é isso que o Rui Falcão me pergunta em relação a que projeto é esse de Estado como empregador de última instância, né? Então, as coisas estão muito articuladas. Esse debate sobre Estado empregador de última instância, claro, ele tem uma inspiração, né, a partir dessa experiência americana, mas é um debate muito antigo. Quem formulou isso foi o Minsky. E o Minsky é um economista que sempre, quem é da área econômica vai saber, ele sempre se dedicou ao tema mais monetário. Ele nunca tratou isso. Isso está meio que subsumido lá nos trabalhos dele dos anos 70, dos anos 80, que é a macroeconomia do pleno emprego na periferia. A macroeconomia do pleno emprego. Aí teve depois um outro pesquisador aqui no Brasil,
que, inspirado nesse trabalho do Minsky, escreveu uma tese de doutorado, que é a macroeconomia do pleno emprego na periferia. Então, resumindo, né, o que é a ideia? A ideia é que, assim como o Banco Central intervém todo dia no sistema bancos, no sentido de garantir que as entradas e saídas sejam compensadas de maneira que o sistema financeiro dos bancos não feche o seu caixa com negativo ou zerado, né, o máximo zerado, mas não negativo, e ele intervém colocando dinheiro. Por que isso não pode ser pensado do ponto de vista do trabalho? Ou seja, o Estado intervindo, né, como empregador, mas não, e aí chama a atenção de novo, não é só para os momentos de crise, é uma política pública, o Estado contrata, e evidentemente não é com esse projeto essa medida provisória que o Bolsonaro enviou para o Congresso há algumas semanas atrás, que é responsabilizando as prefeituras, né, estados, prefeituras, a contratar com meio salário mínimo. Não é isso, é um salário decente, quer dizer, é um mínimo, um salário mínimo, com uma jornada de trabalho que permita que as pessoas possam dedicar uma parte do tempo para atividade de formação e de qualificação, com acesso a direitos, tá? Em áreas, em setores e ocupações estratégicas do ponto de vista do Estado. E isso que a Jandira chamava atenção, por exemplo, o tema dos cuidados. A gente precisa pensar um sistema público, sistema integrado de cuidados, tá? Isso é uma janela de oportunidade, mas assim como em várias outras áreas que sejam ocupações úteis para a sociedade. E isso permite com que você reduza a oferta disponível de força de trabalho. Numa economia capitalista, a gente sabe que o que regula a oferta e a demanda da força de trabalho, evidentemente, são as leis do mercado. Então, quanto maior o número de pessoas disponíveis para trabalhar, menor são os salários, menor são as condições de oferta de trabalho, né? E, portanto, essas pessoas só iriam para a iniciativa privada desde que as condições fossem mais favoráveis àquelas em que elas estejam inseridas. Isso evidentemente, mobiliza Estado, municípios, enfim, para uma política integrada nacionalmente e um esforço muito grande de construir uma política pública, né, que coloque o trabalho na centralidade. E aí, Rui, você chama atenção para a questão da renda mínima. Bom, primeiro, esse debate não está entre os economistas, Rui, está entre alguns economistas, porque tem uma parte dos economistas, eu diria que uma boa parte dos economistas, e não só os economistas liberais, mas também os economistas de esquerda, que acham que o problema do trabalho e do emprego vai se resolver quando a economia voltar a crescer. Tá? Então, não tem. O trabalho, inclusive, é visto dentro da economia como o primo pobre, assim como o direito do trabalho é a prima pobre do direito, né? A mesma forma, o trabalho não é um tema que ganha centralidade do debate econômico, nem entre os nossos economistas de esquerda. O máximo que eles conseguem elaborar é programas emergenciais, alguma coisa como o New Deal, abrir buraco, fechar buraco, tipo a crise dos anos 30, não tem muita ousadia. Isso é um debate que está muito restrito a alguns economistas que transitam por dentro do CESIT, tá? Então, não é, inclusive, um debate dentro do Instituto de Economia da Unicamp, apenas parte, né, que a gente está provocando, muito inspirado aí no que vem acontecendo, mas também pensando que a gente precisa dar uma resposta mais global. E somos relativamente críticos a esse debate da renda mínima, da forma como é colocado,
Porque, assim, a gente não pode imaginar que as pessoas, a humanidade, as pessoas que estão nascendo agora, elas já nascem com uma sociedade completamente cindida. Aqueles que vão ter oportunidades, emprego, vão poder se dedicar a uma atividade profissional útil para a sociedade, mas que também possa permitir com que elas se realizem plenamente enquanto indivíduos, homens e mulheres, e aqueles que vão viver de renda mínima o resto da vida. Não pode ser esse tipo de sociedade que nós queremos, não podemos concordar com isso. Então, nós temos que colocar o Estado para funcionar. E, evidentemente, garantir também que acesso aos direitos universais. Tudo bem, tem pessoas que talvez não queiram viver sob condições de assalariamento, tá? Mas ela tem possibilidade de ter o seu próprio negócio, quer, enfim, investir nisso, porque nós também não podemos imaginar que a sociedade vai ser 100% do assalariamento, porque isso não existe, né? Nunca existiu e não vai... É muito difícil que isso ocorra. Agora, ela tem que ter acesso a direitos universais, ela tem que saber que quando chegar um determinado momento da vida, ela vai poder ter o acesso à aposentadoria, que não é Essa é a questão central, Marilândia. Essa é a questão central. É isso. É o artigo 5º da Constituição Federal. Exatamente. Tudo bem, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser um trabalhador rural, eu quero trabalhar com jardinagem, eu quero ser professor, mas eu sei que quando eu chegar aos 60 anos, aos 55 anos, ou 65, sei lá, eu vou ter assegurado um benefício que vai me garantir para o resto da minha vida. É isso. O que não pode, as pessoas, hoje nós temos 30% da força de trabalho no Brasil que não contribui com a Previdência e que trabalha. Eu conheço pessoas que estão trabalhando há 50 anos e não têm ideia, porque nunca vão conseguir se aposentar. Tem pessoas que trabalham há 40 anos já e nunca vão conseguir se aposentar porque tem 15, 12, 10 anos de contribuição para a Previdência Social. E aí alguém falava sobre a revogação da Previdência, e o debate da Previdência Social é fundamental. Isso, ele está articulado, ele está combinado. Então, nós temos que pensar um sistema novo. E esse não é um desafio pequeno, né? É um desafio muito grande, de trazer o direito do trabalho, o direito à proteção social na centralidade. A gente precisa colocar o trabalho na centralidade, a gente precisa imaginar que as pessoas elas têm que ter o direito a um trabalho, a um emprego digno. Tá? Isso é um direito de todos. Ela não pode ser condenada a viver de forma intermitente entre a informalidade, o trabalho precário, o desemprego, a subocupação, o subemprego, sai da força de trabalho, não pode. Né? Então, essa é uma outra perspectiva de sociedade que a gente pode, inclusive, quem sabe mais à frente, quando vocês toparem, a gente fazer esse debate mais organizado e trazer as nossas ideias de forma com mais qualidade de intervenção, enfim, com mais conteúdo para esse debate junto com os meus parceiros que estão discutindo, e as parceiras estão discutindo esse tema, né? E, para encerrar, então, a Jandira trouxe várias questões com quais eu concordo, e eu queria destacar algumas coisas que a Jandira chama a atenção. A reforma trabalhista ela é desigual, por exemplo, ela atinge desigualmente a classe trabalhadora, porque as categorias mais organizadas, sindicalmente mais estruturadas do ponto de vista econômico, elas conseguem negociar condições mais favoráveis, mesmo no contexto da reforma trabalhista, porque elas têm capacidade de luta. Agora, a maior parte do sindicalismo, e isso que o Sérgio chama a atenção, são mais de 12 mil sindicatos, mais da metade, 2/3 disso, não organiza a classe, não tem capacidade de fazer isso. A reforma trabalhista simplesmente está tragando todos eles, porque você analisa os acordos, as convenções coletivas, elas são uma réplica da reforma trabalhista. Inclusive, não se dá nenhum trabalho de alterar, ela só diz o seguinte: segue o que está determinado pela Lei 13.467, não tem nenhuma frase, uma exceção, ela reproduz literalmente o que está. E é óbvio que quem está nessas categorias são as mulheres,
são as pessoas negras, afrodescendentes, pessoas com deficiência, as pessoas mais pobres, que têm menos capacidade de se colocar, inclusive em oposição a essas mudanças. E o teletrabalho foi objeto da reforma trabalhista, porque ele mexeu em dois aspectos, a reforma trabalhista. O teletrabalho tinha muita dificuldade de ser implementado no Brasil por conta da judicialização. A reforma trabalhista introduziu a possibilidade de negociar individualmente o home office, o teletrabalho, e introduziu a questão do não necessita de controle de jornada, que é tudo que o capital precisa, e a pandemia fez com que isso se alterasse completamente. O Sérgio chamava a atenção do sistema financeiro, mas aí todos os grandes escritórios, e o Sérgio sabe disso, todos os grandes escritórios das grandes empresas, Petrobras, empresa da indústria farmacêutica, indústria química, petroquímica, os escritórios estão tudo no home office. Uma boa parte da educação está em home office, inclusive a saúde está em home office. Então, o que a gente tem escutado de denúncia? Primeiro que é isso, os sindicatos vão ter que se reorganizar para representar esses trabalhadores. Segundo, as empresas estão exigindo ampliar a produtividade porque elas alegam que, como você não tem mais o tempo de deslocamento, esse tempo de deslocamento ele deve ser utilizado para ampliar a produtividade. Só que ela nunca pagou deslocamento, né? Então, você não tem controle de jornada, você tem exigências de aumento de produtividade. Algumas estão sugerindo, inclusive, retirar benefícios e direitos, porque se você está em casa, você almoça em casa, você prepara seu alimento, então você não precisa mais ir para um restaurante, não precisa de vale alimentação, não precisa de vale refeição, não precisa de vale transporte, tá? Então, você não precisa, inclusive, logo não precisa mais da licença maternidade, porque, afinal de contas, você pode segurar o filho de um lado, desligar a câmera e acompanhar as reuniões de trabalho, sem que ninguém saiba o que está acontecendo ali por trás. Então, o processo de adoecimento psíquico em relação à questão do home office é uma coisa impressionante. E um de vocês, inclusive, já chamava atenção, a Jandir também chamou atenção para isso, que é a questão de que o trabalhador é responsável por tudo, desde a cadeira, a iluminação, o equipamento, os gastos com luz, etc., sem que a empresa tenha que se responsabilizar por isso. E as empresas, ao desmontar os seus escritórios, elas dispensaram a senhora do cafezinho, o terceirizado, a recepção, a secretária, a assessorista e um monte de pessoas. Então, assim, o que você tem de escritório de montado e pessoas que perderam seus empregos porque eles simplesmente foram eliminados pela desestruturação. Então, não estou dizendo que o home office, o teletrabalho é ruim. A gente tem que saber como lida com essas novas realidades, tá? Para que a gente possa, o sindicato possa se preparar. E eu concordo plenamente, a organização tem que ser por local de moradia, tem que ser por bairro. O sindicalista tem que se organizar, e o movimento sindical e os sindicatos têm que se organizar para fazer a luta no bairro, a luta na região, a luta no território. Essa é uma das estratégias fundamentais. Bom, encerro por aí, porque eu acho que nós já estamos esgotando o tema e o Sérgio deve ter bastante coisa para comentar, porque tem várias questões que foram apresentadas para ele. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de todos vocês de estar aqui nesse debate e nos colocando à disposição para a gente voltar nessa discussão. Obrigada. Obrigado, Marilane. Passo a palavra imediatamente para o companheiro Sérgio Nobre, também para ele fazer as considerações finais aí dele. Bom, Marilane foi muito feliz, né, nas colocações dela, eu acho que deu conta aí das grandes preocupações. Os desafios são enormes, né, e entre esses grandes desafios, né, um muito grande é a questão da comunicação. Comunicação é uma coisa que nós vamos ter que melhorar muito, porque quando eu falo é nós, né, movimento sindical, a esquerda brasileira, porque aonde o trabalhador ele vai poder ouvir um debate como esse aqui, né? Entendeu? Em que lugar? Né? Então, eles têm um mecanismo de comunicação que eles falam com milhões de pessoas. E falam há muitos anos, né? É a história da mentira contada 1 milhão de vezes, todo santo dia, sistematicamente, e vai entrando na cabeça das pessoas. É uma competição completamente desigual, né? E eles mentem para a sociedade, né? E que dizem que não gera emprego porque a CLT é cara, os direitos dos trabalhadores são gigantescos, né?
e que não tem mais como conviver com isso, e é o tempo inteiro, né? Liga a televisão, se tem alguém falando de mundo do trabalho, é isso que eles estão dizendo, né? Que a CLT é um monstrengo que tem 100 anos, né? Que a economia mudou, é uma coisa completamente nova, né? Que exige novas formas de contratação, tecnologia está aí, né? Numa revolução jamais vista, numa velocidade jamais vista. E aí os atrasildos do movimento sindical quer regular com um instrumento que tem 100 anos. Esse é o discurso deles, né? Então, quando você coloca isso, falando para milhões de pessoas, não tem contraponto, eles vão estabelecendo isso como verdade, né? Então, eles podem revogar a Lei Áurea, se eles quiserem, mas se o país continuar, sabe, crescendo 0,0 alguma coisa, né? Se não tiver investimento, se não tiver nada, entendeu? Não vai ter emprego. O que gera emprego é investimento, crescimento econômico. Então, a campanha eleitoral ele vai ser um momento extraordinário da gente fazer esse debate com a sociedade. E acho que o movimento sindical tem um papel extraordinário nisso, em especial daqui até junho, né? Em que os partidos não vão poder fazer esse debate porque é antecipação de campanha, mas o movimento pode. Nós precisamos discutir isso, sabe? O que significa essas eleições para nós e que ela vai definir o que vai ser o Brasil nos próximos 30 anos, portanto, a tarefa da vida da classe trabalhadora, tudo que está em jogo, quer dizer, é muito importante a gente fazer esse debate com a classe trabalhadora e esclarecer, né? O nosso momento de fazer isso. Agora a gente precisa melhorar a nossa capacidade de comunicação, né? Então, esse é um debate que a gente tem feito muito na CUT, né? Por isso que nós estamos criando, né, as brigadas digitais da CUT. Nós queremos ter 50, 70 mil pessoas organizadas para poder fazer esse debate na sociedade. Mas não é um projeto só, sabe, para atravessar esse ano, é um projeto para o futuro, para 10, 15, 20 anos, para que a CUT possa um dia falar com 10, 15, 20 milhões de pessoas, que é o que precisa, né? Porque senão a gente não vai conseguir, sabe, poder fazer o debate. É um massacre, como eu falei aqui, né? Na história da revogação, né? O Lula não falou em revogação, nenhum dirigente de peso tinha falado, era o tempo inteiro. Vai trazer o imposto sindical de volta, vai não sei o quê, tudo de ruim, né? De volta a gente não conseguia responder porque era um massacre, né, violento. Né? Então, esse tema da comunicação é muito, muito importante. Nós estamos vivendo hoje o pior momento da história da classe trabalhadora, né? Mais de 600 mil mortes, como a gente tem falado, né? Mortes que não pode ser naturalizado. Nós temos aí 1/3 da nossa população que ou está desempregada, ou subempregada, ou no desalento, e é muito grande o número de pessoas. A gente vê a fome de novo, né, campeando. Aqui na região do ABC é família inteira, mulher, criança, está dormindo na rua, passando fome, coisa que a gente já tinha superado no nosso país, enfim, né? É um momento trágico. E esse momento, ele exigiu do movimento sindical de que a gente falou, nós, nesse momento aqui, a gente precisa estar unido e com uma pauta que faça, né, o diálogo com essa realidade, né? Então, o COCLAT que a gente fez lá atrás, que originou na fundação da CUT, era um outro momento. Era um momento duro de ditadura, né? Mas também de ascensão da luta, né? Contra a ditadura, o movimento sindical ressurgindo, era um outro período. Agora o momento é dramático. E nós, né, chamamos de CONCLAT pelo seu simbolismo. Não é fazer uma relação com o CONCLAT da ditadura, porque é outra coisa. Mas o momento exige, para chamar a atenção da classe trabalhadora, todo mundo aqui com uma pauta para mudar o país, aí tem centralidade, a questão do trabalho, a reforma trabalhista que o país precisa fazer, da estrutura sindical, que nós precisamos de um outro movimento sindical mais forte, mais organizado. É esse o debate que nós queremos fazer, né? Agora, penso que é muito importante nos próximos dias, né? Assim como o PT e outras organizações, a CUT vai anunciar, né, a criação dos comitês por local de trabalho, para dialogar o tema do emprego, o enfrentamento à fome, a solidariedade, né? Porque agora é prestar solidariedade, não só nos locais de trabalho, mas também na periferia em conjunto lá com os companheiros nossos do movimento popular. Agora não adianta a gente chegar na periferia, nesse grau, né, em que está a crise social, e falar, olha, né, se você está desempregado, está passando fome, está desalentado, a saída é eleger o Lula em outubro, né? Nós vamos ter que dizer isso também, né? Mas a questão dele é, sabe, o Lula vai ganhar a eleição em outubro, vai tomar posse no dia 1º de janeiro do ano que vem, as medidas vão levar 6 meses, 8 meses para surtir efeito, e como é que eu vou pagar o aluguel amanhã? Como é que eu vou comprar o gás? Como é que eu vou comer? Então, não é só levar o debate político, mas também solidariedade. E, aliás, dizer para o povo, o Brasil só tem jeito através da solidariedade.
O povo não pode se comportar como se comportou naquela triste imagem do companheiro que morreu no quiosque do Rio de Janeiro, que ele estava estendido lá e as pessoas tomavam cerveja, sabe, como se não tivesse acontecido nada. Se o comportamento for esse, não tem saída para o Brasil. E nós temos que dizer para o nosso povo no local de trabalho, né, de que a fome que está campeando, o desemprego que chegou na periferia, que já atingiu teu irmão, teu vizinho, se você não lutar, vai chegar em você. É questão de tempo, vai chegar. É só ver o número de fechamento de empresa, de comércio que está acontecendo no nosso país. Isso é de fundamental importância. E na periferia também. Na periferia, passar abaixo-assinado para o desempregado poder ter o vale transporte para ele se locomover, exigir o auxílio emergencial de novo, que as pessoas têm que comer no dia seguinte, enfim. Nós vamos ter que montar uma pauta, né, que a gente possa apresentar com o povo que aponte, né, a solução para o nosso país, que é a vitória e a reconstrução do Brasil, mas também tentar responder à questão imediata, que é a questão da fome e o desemprego que o pessoal está vivendo. Então, isso é de fundamental importância. O CONCLAT, ele tem essa tarefa. Nós precisamos sair de lá com uma pauta mobilizadora, porque é isso que nós vamos fazer a diferença, que mobilize os locais de trabalho, que mobilize, né, os trabalhadores nos bairros, no local de moradia, e que demonstre unidade do movimento, né? A unidade do movimento para reconstruir o Brasil. É esse o simbolismo que a gente quer dar. E essa CONCLAT, ela precisa impulsionar o 1º de maio. Por tudo que está em jogo, nesse ano, o 1º de maio desse ano não pode ser um 1º de maio qualquer. Tem que ser um 1º de maio gigantesco, né, que nós vamos organizar para ser o 1º de maio, o 1º de maio nacional em São Paulo, mas é muito importante que aconteça no país inteiro e que seja grandioso em todas as capitais, né? E aqui em São Paulo nós queremos dar um palco lotado no Anhangabaú para o presidente Lula falar, porque quando ele fala vai para o mundo, né? Nosso problema de comunicação, quando ele fala, chega, vai para o planeta inteiro, milhões de pessoas veem a fala do presidente, é um momento muito importante. E a partir, né, do 1º de maio é a luta, né, porque aí é pedir voto, fazer disputa, não vai ser uma disputa fácil, porque esse povo bolsonarista é violento, baixo, enfim, né, e a gente vai ter que ser muito eficiente nas ruas, também nas redes sociais, daí a importância a importância das brigadas digitais que nós estamos construindo, né? O MST também está construindo um trabalho de rede, assim como outras organizações, que a gente tem que articular, né? E na vitória, né, para dar suporte ao presidente Lula para fazer as mudanças que ele quer fazer, e ele tem dito isso, só faz sentido voltar para fazer mais. Para fazer mais vai precisar de apoio, e aí, né, a pauta está muito clara no essencial, né? Nós precisamos de uma reforma para valer da estrutura sindical, nós precisamos de uma reforma trabalhista para valer, modernizadora e protetora, né? Nós precisamos retomar a política do salário mínimo, de valorização do salário mínimo, de aumento real, que nós temos que retomar. A questão do programa de renda mínima, né? Que o país precisa ter um programa de renda mínima, isso é de fundamental importância. Eu já disse para o presidente que se a gente quiser reindustrializar o Brasil, ele vai ter pouco apoio desse empresariado que está aí, que é tudo importador, né, Mariana? Você sabe, né? Viraram tudo importador, está cagando e andando, se é produzido aqui ou não. Vai ter que fazer empresas em setores estratégicos, empresa pública, peitar esse debate, vai precisar de muito apoio para fazer isso, né? E nesse período, né, daqui até lá, nós precisamos fazer um trabalho ideológico importante, daí a importância da comunicação, né? Porque eu fiquei muito entristecido de uma conversa que eu fiz com lideranças, né, de trabalhadores de aplicativo, né? E as lideranças dizendo, né, de que defender a proteção com parte da categoria não é fácil, porque o cara pensa que ele é empreendedor, eu não quero ter um patrão só, eu quero trabalhar para quem eu quiser, eu não quero ter horário, sabe? Eu não quero ter não sei o quê, não é? Ele só descobre a tragédia quando ele fica doente, né? Quando ele cai da moto, quebra a perna em 3 lugares, aí ele vai ver o que é, né? Não ter um sistema de proteção social. E aí não tem jeito, é famoso, bom e velho trabalho de base que nós vamos ter que fazer. Agora, a campanha eleitoral é um momento extraordinário para esse debate, para politizar a classe, fazer ela dar salto de qualidade organizativa. Por isso que não é só as eleições, né? A gente tem que sair dessa eleição mais forte, com um saldo organizativo muito forte, todos nós, tanto o movimento social quanto o movimento sindical. E, por último, Dudu, sobre o Alckmin, eu queria que o vice fosse a Gleisi, mas eu acho que eu não vou convencer ninguém, então paciência. Vamos na luta aí. Muito bem. Te agradece muitíssimo a todo mundo que acompanhou pelas redes sociais.
Agradecemos a quem ficou aqui na sala Zoom conosco. Esse material vai estar disponível para circular como espaço de formação e debate. A nossa intenção é essa mesmo. Eu agradeço em nome do Breno, da Guida Calisto, da Jandira, do Genuíno, que está aqui conosco, da Maria Carlotto, da Rita Camacho, do Rui Falcão, pela presença da Marilane Teixeira e do Sérgio Nobre. E só queria destacar duas ideias aqui. Uma da Marilane, a centralidade do trabalho. E outra do companheiro Sérgio Nobre, que é só a luta salva. Acho que esses são os dois recados fundamentais aqui. Me despeço de todos e todas, porque, como muitos, eu tenho que trabalhar daqui a pouco, porque eu dou aula a partir das 9. Fora Bolsonaro, Lula presidente. Um abraço. Bolsonaro e Alckmin. Não. Você falou?